depois de expor os efeitos negativos do mundanismo na vida de oração, ele fala de que maneira nós podemos voltar a ter essa comunhão preciosa com Deus, que é o que nós de fato queremos. Ele vai falar da graça de Deus que é dada àqueles que se humilham, e ele termina com exortações práticas para que nós nos humilhemos diante de Deus, nós nos arrependamos e buscamos a Deus com a promessa de que Deus vai se chegar a nós, Deus vai ouvir as nossas orações e Ele vai nos exaltar. A passagem é uma passagem de exortação, mas também é uma passagem de instrução e de encorajamento, para que nós busquemos sempre preservar essa atitude de oração, esse espírito de oração que nos é dado por Deus aqui nesse mundo e que é motivo de deleite e de muita alegria. Vamos então para a exposição do texto. Em primeiro lugar, Tiago identifica a origem dos conflitos que estava havendo na igreja como sendo o nosso coração pecaminoso. Ele faz a pergunta no verso 1: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele, com essa pergunta, leva os crentes a olhar para si, se examinar e responder a isso. Por que é que eu entro em conflito com os meus irmãos? Por que é que eu me envolvo em discussões, em brigas e polêmicas com as pessoas ao meu redor, na minha família, na minha igreja, em todo lugar? Qual a origem disso? Se eu professo que eu sou crente em Jesus Cristo, se eu digo que Deus é o Deus da paz, que já se reconciliou comigo através do Evangelho, se o Evangelho é a mensagem da reconciliação, por que é que eu vivo em guerra? De onde procede isso? E a resposta que Tiago dá à própria pergunta que ele faz, e que é a resposta que ele queria que os crentes dessem, é essa daqui, na segunda metade do verso 1. De onde procedem estas guerras, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Os prazeres que militam na vossa carne. Carne aqui é a nossa natureza carnal, pecaminosa e corrompida. Nós somos salvos pelo Evangelho de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados, mas nós ainda mantemos a nossa natureza decaída, ainda continuamos filhos de Adão e Eva. A inclinação do nosso coração é contra Deus e contra as coisas de Deus. O fato de que nós somos regenerados, que nascemos de novo, não significa que essa natureza ela foi extirpada, ela foi arrancada de nós, ela continua presente. O que Deus fez na conversão foi implantar um novo princípio de vida, foi nos dar uma nova orientação, transformou o centro da nossa vida, mudou o alvo da nossa vida. Antes era para nós satisfazer os pecados, viver pelos nossos deleites. Agora Deus nos dá esse novo princípio pelo Evangelho de vivermos para a sua glória. Mas isso não significa a remoção da natureza pecaminosa. Nós ainda somos inclinados ao mal. Ainda somos inclinados ao pecado, ainda sentimos prazer em fazer as coisas erradas. E na nossa natureza, nessa natureza pecaminosa, estão aquilo que Tiago chama aqui de prazeres. A palavra prazer, que é usada aqui na língua grega, é uma palavra que significa prazer sem dizer se é um prazer lícito ou ilícito, se é uma coisa que pode ou que não pode. Mas essa palavra, sempre que ela aparece na Bíblia, ela é usada de maneira negativa. Quando ele fala dos prazeres, é sempre os prazeres proibidos, aquelas paixões e aqueles desejos que implicam, se satisfeitos, em alguma coisa contra a vontade de Deus. Paixões como esses desejos, eles são do tipo a cobiça de coisas que não me pertencem, deleite naquilo que Deus disse que não era para ser motivo de deleite para mim, abrigar sentimentos que são sentimentos pecaminosos como amargura, raiva, cobiça, encher os olhos de adultério ou de mágoa, ou enfim, esses prazeres eles estão em nós. E Tiago usa uma palavra aqui que eu queria chamar a sua atenção para ela. Ele diz que esses prazeres militam
na nossa carne. A palavra ou verbo que Tiago está usando aqui, ele tirou da linguagem militar, não é? Militar, o verbo que é usado aqui é o verbo de onde vem o desenvolvimento de estratégias pelos militares para ganhar uma determinada batalha, e daí a ideia da batalha planejada e a batalha proposital com o objetivo de conquistar o adversário. O que Tiago está dizendo é que no nosso coração está havendo uma guerra. Nosso coração é um campo de batalha. E quem é o meu inimigo? Exatamente os prazeres. Eles, como um exército bem organizado, com uma estratégia, com uma intenção, têm como objetivo conquistar o meu coração, conquistar a minha vida. Então eles estão em guerra constante. Eles ficam querendo que eu os atenda, que eu me submeta a eles e que eu cumpra o desejo deles. Esses prazeres estão militando, fazendo guerra na minha natureza carnal. E é daí que procedem as contendas e os conflitos, quando eu ouço esses prazeres, quando eu deixo estas paixões me dominarem, quando eu quero, no caso aqui, o primeiro lugar, quando eu quero ser mais do que os outros, ou quando eu quero aquilo que eu não posso ter, ou quando eu me comporto de uma maneira que eu não devia comportar. É chamado de prazer porque é gostoso. É chamado de prazer exatamente porque é gostoso, porque a gente faz porque gosta, porque a gente se sente recompensado. O pecado é gostoso, depois vem o preço, não é? Depois que passa vem a ressaca, aí vem as consequências, mas na hora a maior atração do pecado é exatamente essa, que é alguma coisa boa, desejável e prazerosa. Por isso é que é chamado de prazeres. Então, estas paixões, elas estão na nossa natureza, elas querem nos dominar e elas querem nos conquistar. E é quando nós cedemos a elas, quando nós nos rendemos ao apelo dessas paixões e desses prazeres, é que nós caímos então em pecado.